Piperno, hoje eu começo com você. Sim, boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. É claro que são números que, obviamente, o governo vai explorar e tem que fazer isso mesmo. É uma campanha eleitoral e ele tem que, obviamente, buscar surfar em todas as boas notícias. Foi um governo que, ao longo de mais de 3 anos, não tinha conseguido produzir boas notícias na economia e mesmo antes da pandemia, a gente tem sempre que lembrar que o presidente Bolsonaro assumiu 13 meses antes do início da pandemia, e no primeiro ano dele o país cresceu apenas 1%, menos, aliás, um pouquinho menos do que a expansão verificada nos 2 anos sob Temer. Esse sim herdou uma grande recessão, o presidente Bolsonaro não. Então agora ele consegue. E aí a gente vai entender um pouco mais à frente algumas razões pelas quais os números nesse momento eles têm sido favoráveis. Eu vou dar um exemplo no caso dos combustíveis. Ontem, a refinaria de Mataripe, lá na Bahia, a única grande refinaria privada do país, ela anunciou reajustes para a gasolina e para o diesel, de 10% a 15%. E ela fez isso em alinhamento ao que está acontecendo no plano internacional. Por quê? Porque o petróleo voltou a subir. Então, o petróleo foi lá em cima, chegou a mais de $120 no começo do ano. Também por isso os preços foram reajustados aqui no Brasil. Depois, o preço do barril do petróleo caiu aqui no Brasil também, mais a questão da redução dos impostos. E agora o barril do petróleo voltou a subir, mas aqui no Brasil não. Então, me cobrem depois. Fechadas as urnas, é óbvio que vai haver um realinhamento aqui no Brasil. Então, isso está sendo represado agora. Só que a refinaria privada, que não está submetida aí às determinações do governo, ela reajustou ontem. Então, isso explica algumas coisas. A gente tem, por exemplo, o Reino Unido anunciou hoje, por exemplo, que a sua taxa de desemprego foi reduzida para 3,5%. O menor índice em quase meio século, mais precisamente em 48 anos, desde 1974. Aqui no Brasil também está caindo, mas ainda está em torno de 9%. Mas lá a economia é diferente, aqui no Brasil, enfim, a reforma trabalhista só foi feita em 2017. Bom, em 2014, o desemprego aqui no Brasil chegou a 4,5%. Então, vejam, a gente precisa entender se esses dados da economia eles são sólidos ou eles estão um pouco, digamos, camuflando uma realidade não tão rosa que vem por aí.